Fala, rapaziada, João Pestana na área. Chegamos, História do Brasil. O primeiro assunto de História do Brasil era Vargas? Mas antes de entendermos Vargas, antes de entrarmos em Vargas, temos que entender como Vargas chegou no poder. E Vargas chegou no poder na Revolução de 1930. Então vamos lá falar sobre esta revolução, vamos entender aí o que está por trás dessa revolução que levou Vargas ao poder. Senhores, temos que entender o seguinte, os antecedentes dessa Revolução de 30, tudo começa um ano antes. Aquilo que já vimos em história geral, a crise de 29. Professor, tá? A crise de 29 eu sei, né? Que foi a maior crise do capitalismo, mas qual é a consequência para o Brasil? Gente, o Brasil é um país agroexportador. Tudo que acontece lá fora tem consequência no Brasil, tá? Então, se o mundo lá fora quebrou, se as potências industriais quebraram, tu acha que eles vão continuar comprando? Ainda mais qual era a nossa principal economia na chamada República Velha? Era o café. E o café é um produto de sobremesa. Não é um produto assim que, meu Deus, sem ele eu não fico, tá? Então, se os países, se as potências industriais estão quebradas economicamente, não estão nem comprando o básico direito, imagina o café. Então, qual é a principal consequência da crise de 29 aqui para o Brasil? É uma queda brusca nas exportações do café. Despencou. O principal produto, de exportação do Brasil despenca. E não podemos esquecer que os nossos políticos eram da oligarquia cafeeira, tá? Então, com isso, com a crise econômica, gera também uma crise política que vai acabar levando ao chamado rompimento da política do café com leite, que você sabe que a política do café com leite era a alternância na presidência entre candidatos ligados a São Paulo e Minas Gerais. Então, poxa, professor, mas quem era o presidente em 1929? Era um tal de Washington Luiz. E o Washington Luiz, apesar de ser um fluminense, tá? Mas ele era ligado à política de São Paulo, do Partido Republicano Paulista. Então, o que você entende? Café com leite. Então, se o presidente em vigência ali, tá, era ligado a São Paulo, quem deveria ser indicado para as eleições de 1930? Um mineiro. E quem era esse mineiro? O cara fez tudo certinho. Era o presidente do estado de Minas Gerais, tá? Que hoje nós chamamos de governador, que era um tal de Antônio Carlos. E Antônio Carlos era ligado, O Antônio Carlos ele era ligado ao Partido Republicano Mineiro, tá? Então, ou seja, ele estava esperando isso. Pô, sai café, entra o leite. Então, ou seja, sai o Washington Luiz, entra eu, Antônio Carlos. E aí, gente, sabe o que aconteceu? O Washington Luiz, para a sua sucessão, que ele deveria, segundo a política do café com leite, indicar Antônio Carlos Mineiro, ele indicou um outro paulista. Gente, aí nesse momento o casamento acabou, tá? Nesse momento o casamento acabou, tá? O Antônio Carlos furioso com o Washington Luiz por não ter indicado ele para a presidência, para as eleições presidenciais de 1930, ele furioso, o que ele fez? Ele fez uma aliança com a oligarquia dissidente, representada aí pelo Rio Grande do Sul e a Paraíba, tá? Tanto que vai lançar Getúlio Vargas como candidato a presidente e este cara que estava em ascensão na Paraíba, o tal de João Pessoa, como vice. Então, assim surge a Aliança Liberal, como já mencionei aqui, Getúlio Vargas para presidente, João Pessoa para vice. Gente, Minas estava tão irada, Minas estava tão com raiva de São Paulo que Antônio Carlos ele não queria, ele nem se candidatou, ele só queria ver São Paulo perder. Então, ou seja, a Aliança Liberal foi o apoio aí, de Minas Gerais à oligarquia dissidente. E o mais forte representante do Sul é o estado do Rio Grande do Sul e esse cara aqui que representava a oligarquia dissidente nordestina. E olha os programas dos caras, gente.
Tá? Olha só, temos que entender que o Brasil está dentro do contexto da esfera internacional. Então, o que está acontecendo lá no mundo, na Europa, na década de 30, ou seja, ali no finalzinho de 20 para 30? Gente, a ascensão do socialismo, tá? A ascensão de regimes ditatoriais. Quem eram os representantes dos regimes ditatoriais aqui? Os tenentistas, tinha Partido Comunista, tinha Bloco Operário Camponês, ou seja, então tudo que estava acontecendo na Europa aqui também no Brasil tinha. Tinha a ala de esquerda extremista, tinha a ala de direita extremista, mas quem estava no poder? A oligarquia. Só que com a crise do café, a oligarquia rompe. Tá? Por questões políticas. É assim que funciona a política brasileira. Enquanto há dinheiro, há amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Tá? Então, assim, Minas, furiosa com São Paulo, faz essa aliança e olha o programa dos caras. Voto secreto. Quem defendia voto secreto? A classe média urbana, que não aguentava mais aquele voto de cabresto, que o voto era aberto, votava em quem o coronel indicava. Tá? E agora, ó, leis trabalhistas, senhores, quem defendia as leis trabalhistas? Os operários, ó, os operários imbuídos das ideias socialistas. Então os caras lançam uma proposta que é até interessante para o operariado. Ou seja, então ele está falando aqui para a direita e para a esquerda. Tá? Então observe que como São Paulo fica isolado, porque ele vai ter o apoio não só da classe média, dos operários, dos tenentistas e também dessa nova classe que está em ascensão, né? Que é responsável pela produção industrial, que é a burguesia. Gente, a Aliança Liberal fez uma aliança tão bem feita que conseguiu reunir todos os setores da sociedade. Tá? Ou seja, os militares ligados ao tenentismo, a classe média urbana, a burguesia, os operários. Ou seja, o Luiz Carlos Prestes, que foi que foi um tenentista que depois rompeu e virou comunista, até ele apoiou a Aliança Liberal por causa dessas propostas aqui. Tá? Então observe que as eleições de 1930, que vai levar ao movimento de 1930, gente, é o seguinte, Júlio Prestes, ele estava isolado. Tá? Ou seja, era Brasil contra São Paulo. Era isso, gente. As eleições de 1930 foi o seguinte: Vargas, com o apoio da grande massa eleitorada, tá? E sem contar com o apoio de Minas, que tinha um dos maiores colégios eleitorais do país naquela época, como até hoje ainda tem. Tá? E do outro lado, o isolado São Paulo. Até gente do Partido Republicano Paulista chegou a criar um partido chamado Partido Democrático, que eram os dissidentes do Partido Republicano. Porque teve gente do Partido Republicano que fez assim, ó, caramba, isso aí acabou com o Partido Republicano Paulista. O Washington Luiz fez besteira. Poxa, então vai perder as eleições. Então eu não quero fazer parte dessa derrota, não. Aí os caras criaram um partido alternativo para apoiar a Aliança Liberal. Olha só. Gente, não tinha como Júlio Prestes vencer. São Paulo estava isolado. Até dentro de gente do próprio São Paulo, dentro da própria galera de São Paulo, não estava nem apoiando mais o Partido Republicano. O Washington Luiz estava isolado. Então, gente, era certa a vitória de Getúlio Vargas. Mas vocês sabem que tinha um voto de cabresto, a política dos governadores, a comissão de verificação e verdades que degolava, né? O que era degolar? Degolava vários votos, anulavam vários votos. Ou seja, vocês sabem que as eleições naquela época eram de mentirinha, eram eleições fraudulentas. E aí, no final, gente, aconteceu aquilo que ninguém esperava, mas aconteceu. Júlio Prestes saiu vitorioso das eleições de 1930. Tá? Então, os líderes ali da Aliança Liberal se recusaram em aceitar os resultados das eleições, tá? Porque aquela derrota eleitoral nas eleições de 1930, então vocês já viram aí, né, gente, que é muito comum, né, eleições aqui no Brasil serem turbulentas. E isso causou um clima de revoltas em vários pontos do Brasil, em várias regiões. E olha só, gente, olha como foi heterogêneo. Operários, militares e profissionais liberais. Olha só, o país explodiu. Só precisava o quê? De um estopim. Ou seja, a pólvora estava lá. Só precisava do fósforo para acender e explodir tudo. Tá? E isso vai acontecer no dia 26 de julho de 1930, quando João Pessoa, candidato a vice de Getúlio Vargas, tá? Ele morreu por motivos pessoais. E é aí que eu quero que vocês entendam por que Getúlio Vargas era chamado de Raposa dos Pampas. Para vocês entenderem
tá? O que é um golpe? Porque na história do Brasil o que não falta é golpe. Então, olha só, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho na história. Vamos voltar aqui um pouquinho na história. Fazer igual aquelas séries, né? Que tem, né? Nesses streams aí. Vamos voltar aqui. Quando o Antônio Carlos rompeu com o Washington Luiz, o Washington Luiz ficou furioso. O Washington Luiz não esperava que Antônio Carlos fizesse uma aliança contra ele. Esperava que ele ficasse chateado, mas que não fizesse uma aliança contra ele. Tá? Aí o que o Washington Luiz fez? O Washington Luiz mandou um telegrama para João Pessoa para poder ele sair da Aliança Liberal. Ou seja, o Washington Luiz tentou acabar com a aliança. Aí mandou um telegrama para João Pessoa. João Pessoa, saia da Aliança Liberal para que você não seja prejudicado, né? Porque eu vou anular um monte de votos aí. E aí João Pessoa respondeu, nego. Nego. Essa palavra aqui, ó. Nego. Essa foi a resposta do nego. Ou seja, não dava para escrever muito na época igual a gente escreve hoje. Nego. Beleza. Então, tendo negado o pedido de Washington Luiz, João Pessoa, né, o que o Washington Luiz faz? Chama Vargas. Mas chama Vargas assim, ó, cara a cara. Porque Vargas era o ministro da Fazenda dele. Ele fala o seguinte, Vargas, olha só, eu não vou pedir para tu sair da Aliança Liberal, porque eu sei que tu não vai sair. Tá? Mas a parada é o seguinte, tu sabe que você não vai ganhar. Tu sabe que eu vou anular um monte de votos lá de Minas, da Paraíba, tá? Mas tu não quer que os seus votos dos seus senadores e deputados sejam perdidos, né? Então, fazer o seguinte, vou fazer um acordo contigo, tá? Para você não ter os votos anulados no seu estado, eu vou pedir para você não fazer campanha eleitoral, tá? Mas tu vai perder essas eleições. Mas para tu não sair prejudicado, tá? Eu vou te ajudar não anulando seus votos, mas você não faz campanha eleitoral. E, gente, Vargas apertou a mão de Washington Luiz. Tinha um acordo entre Vargas e Washington Luiz que ninguém sabia. E as pessoas, na hora da campanha eleitoral, não entendiam. Cara, que negócio é aquele? Pô, de Vargas não fazer eleições, no caso, não fazer campanha. E ainda mais Vargas que falava bem pra caramba. E Vargas toda hora inventava uma desculpa, tá? Tanto que o médico, na época, falou que ele estava com a doença da melancolia, que nós chamamos hoje de depressão. Tá? Mas, na verdade, o quê? Vargas tinha feito um acordo. Veio as eleições, Vargas perdeu. Todo mundo quis explodir o país e Vargas estava ali na dele. Por quê? Porque Vargas tinha feito um acordo secreto com o Washington Luiz. Só que Vargas era daqueles homens que quando surgia uma oportunidade, ele agarrava com unhas e dentes. E a oportunidade apareceu no dia 26 de julho de 1930, que é o estopim dessa revolta. Quando João Pessoa foi morto com 3 tiros no peito, numa confeitaria em Recife, por motivos pessoais, e é aí que surge a raposa dos Pampas, Getúlio Vargas. Como assim, professor, raposa? Raposa vem do livro de Nicolau Maquiavel. O livro de Nicolau Maquiavel, chamado O Príncipe, que traduzindo para os dias de hoje seria O Político. Tá? Esse livro de Nicolau Maquiavel, ele é a base, né, do que vai se tornar hoje a ciência política. Tá? E Nicolau Maquiavel ele fala, né, ensina, né, como chegar no poder. Mas ele fala o seguinte, não só como chegar no poder, ele também ensina como se manter no poder. Então o livro dele é um manual, né, de como chegar e se manter, né, na política, porque política é poder. Tá? Só que ele também fala o seguinte, que não pode se misturar moral com política, tá? Não tem como se misturar. Mas no final ele fala o seguinte, ó, não adianta nada você fazer isso tudo que eu estou te instruindo se você não encontrar um ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? Ele vai falar que são 2 animais, o leão e a raposa. Ele fala que tem 2 animais, né? Que o leão representa a força e a raposa representa a astúcia. Ele fala que se você não encontrar, né, o ponto de equilíbrio entre a força e a astúcia, você não se mantém no poder. Você pode até chegar. Ah, fui forte demais. Tu chega, mas não se mantém. Fui astuto demais. Tu chega, mas não se mantém. Agora, tu quer chegar e manter-se na eternidade na política. Quando ele fala manter-se, não é 4 anos, não. Manter-se. A eternidade, ele fala, tem que ter o ponto de equilíbrio. E o livro de cabeceira de Getúlio Vargas era o livro de Nicolau Maquiavel. Então ele vai usar as práticas de Nicolau Maquiavel nesse estopim. Então no momento que, agora voltando aqui, no momento que João Pessoa é morto por motivos pessoais, sabe o que Vargas fala? Vargas faz o seguinte, ó,
quieto. Não publiquem, não fale que foi por motivos pessoais, publique que foi por motivos políticos. Fale que o nosso querido João Pessoa foi morto por motivos políticos. Mas Vargas, se eu publicar que foi por motivos políticos, eles vão querer saber quem foi o político. E você vai dizer quem foi o político. Quem é o político? Fale que foi o presidente Washington Luiz. Nossa, Vargas, eu não posso publicar acusando o presidente sem prova. Mas quem disse que eu não tenho prova? Eu tenho prova. E cadê a prova? A prova está aqui, ó, o telegrama. Nego. Publique no jornal, fala que o nosso querido João Pessoa foi morto a mando do presidente Washington Luiz por ter negado a sair da aliança que iria salvar o Brasil da oligarquia. Gente, quando isso foi publicado, o Brasil explodiu, gente. O Brasil explodiu. Para vocês entenderem o impacto desta mentira, tá? A bandeira da Paraíba mudou. Se você entrar agora e ver a bandeira da Paraíba, você vai ver que a bandeira da Paraíba é preta e vermelha, tá? E tem essa palavra no meio, nego, tá? O vermelho é de assassinato e o preto é de luto, ou seja, e o nego a palavra. Se você também pesquisar, você vai descobrir que a capital da Paraíba é João Pessoa, mas na época não era a cidade da Paraíba. Olha o impacto dessa notícia, olha o impacto dessa mentira, que é o ponto que a bandeira do estado da Paraíba muda e a capital muda. Isso tomou uma proporção tão grande, gente, tão grande, que aí voltando aqui, ó, para vocês entenderem, olha que o Nicolau Maquiavel falou, não se mistura moral com política. Mentir é moralmente legal? Não. Então ele cria uma mentira propositalmente. Tá? Por quê? Porque a mentira vai atrair a força. Ele não foi burro, igual muitos que vão até a força, vão contra a força. Quem é a força? A força é o exército. Qual é a importância do exército no Estado? Garantir a soberania do Estado toda vez que ela for ameaçada. Então, pelos os malucos lá, os tenentistas, vamos tomar o poder. Que maluco, eu não posso ir contra o exército, Eu tenho que ter o exército ao meu lado. Então, como é que eu vou atrair o exército para o meu lado? Então, se não vem por bem, eu vou ter que criar uma mentira para atrair. Então, observe que a sua mentira atraiu a força. E foi o que aconteceu, que é a tal da Revolução de 30. Com esta mentira, tá? A Raposa dos Pampas, tá? Em 3 de outubro, teve início uma luta armada no Rio Grande do Sul que se espalhou por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, ao ponto que Antônio Carlos ficou tão desesperado que tem uma frase famosa de Antônio Carlos que foi até questão de prova. Façamos a revolução antes que o povo faça. Ou seja, a mentira foi tão bem espalhada que daqui a pouco o Antônio Carlos está falando o seguinte, cara, quem vai tomar o poder é o povo, tem que ser a gente. Ou seja, façamos nós a revolução antes que o povo faça. E aí, gente, é nesse momento que entra o exército. Por que o exército entra? Porque, poxa, qual é o papel do exército? Garantir a soberania nacional. E quando o presidente não estava ali, o Washington Luiz perdeu o controle. Então, quando o exército começou a perceber que iria rolar uma guerra civil e que o presidente se mostrou inapto de resolver isso, não teve outra saída, o exército fazer o quê? Depor o Washington Luiz e colocar no poder o cara que perdeu as eleições, Getúlio Vargas. Gente, é isso aí mesmo. A Revolução de 30 foi um golpe, tá? Porque Vargas perdeu as eleições, tá? Mas, professor, não importa. O Washington Luiz foi deposto, o presidente eleito não assumiu e quem assumiu foi Getúlio Vargas, tá? Então a Revolução de 30 é uma coisa muito característica no Brasil. Golpe. E uma coisa que também quero que vocês não esqueçam, tá? O que antecede um golpe? A mentira. Beleza? Então assim, Vargas, com essa mentira, tá? Que foi o estopim, ele toma o poder e chega, né? Aí começa a chamada Era Vargas, tá? Então, como a charge mostra muito bem aí, tá? De uma forma irônica, mas foi assim que aconteceu. Com licença, seu Julinho, porque você não vai assumir a presidência, porque a presidência agora é do Getúlio Vargas, beleza? Então assim, né? Dá início aí agora sim, agora a gente tem base
para entender Getúlio Vargas e até mesmo base para vocês entenderem por que Vargas vai fazer certo tipo de coisa. Então, por isso que eu recomendo. Muitos alunos cometem esse erro. Vou estudar a história do Brasil para depois estudar a história geral. Tu não vai entender a história do Brasil se você não entender a história geral. Olha só, você assistiu aula de Primeira Guerra, regimes totalitários, nazifascismo, e Segunda Guerra. Agora você vai ter base total para entender a era Vargas. Tá? Porque observe que Vargas assume o poder no período que está em ascensão o quê? Os regimes totalitários, que tem a tal ameaça soviética. Tá? E agora vocês entenderam a particularidade do Brasil, que são os golpes e que a qual Vargas chegou no poder. Tá? Então é isso que a banca quer que você saiba. Beleza? Então agora tu tem base para entender Era Vargas. Tá? Então terminando aqui, clica lá na aula de Era Vargas. Espero você. Tamo junto, vem comigo. Brasil!